No português tu está certo? E por que os portugueses eram galegos? Brasil do latim ao latido. Das línguas latinas, qual é a mais parecida com o latim? O italiano, francês, espanhol, catalão, galego, português, provençal ou romeno? Bem, Roma fica na Itália, então deve ser o italiano. Acertei? Pensa comigo, os romanos eram romanos por etnia? Não. Para se ter uma ideia, Roma foi fundada por uma mistura de etruscos, latinos e sabinos. Os romanos eram romanos por religião? Não. Porque ao longo do tempo, o culto romano foi adotando novos deuses, convivendo com outras religiões. Então, os romanos eram romanos pela língua? Também não. Porque desde o início, havia sempre uma língua mais usada em uma região do que em outra, os romanos sequer forçaram seus cidadãos a aprenderem sua língua, haja visto que a parte oriental do império preferia falar grego. Os romanos eram romanos por lei, por cidadania. E portanto, um romano que vivia na Bética, ou na Ilíria, era tão romano quanto um romano que vivia em Roma. No século VII a.C., o latim era falado apenas no Lácio, atual Roma, e nem mesmo em todo o Lácio, apenas em uma parte do Lácio. O brasileiro Olavo Bilac, no século XIX, escreveu no primeiro verso do poema, Última Flor do Lácio, inculta e bela, referindo-se à língua portuguesa como a última língua derivada do latim vulgar falado no Lácio. O latim era uma língua de colonização tanto no resto da Itália, como também na Romênia, França, Espanha ou Portugal. No século III, eles falavam um latim, tão latim quanto qualquer outro latim usado nas diversas partes do Império Ocidental. Por que o da Itália seria mais latim do que os outros? O português de Portugal é mais português do que o português do Brasil? Obviamente que não. Bem, não é só isso, o italiano de hoje tem como base a língua da Toscana. A Toscana nem mesmo fica no Lácio. Entenda que a língua italiana atual é filha de um discurso, que surgiu após a colonização romana, como qualquer outra língua românica. Eu acho que a língua italiana é a mais parecida, é quase igual, podemos dizer que ela é a mais autêntica. Isso de autenticidade, já é fantasia tua. Todas as línguas românicas vêm do latim, todas elas são igualmente latinas e todas são igualmente românicas. Mas sim, podemos dizer que tu acertou em cheio, em uma coisa. Para que uma língua filha se pareça muito com uma língua mãe, ela tem que ter se mantido preservada. Isso quer dizer que, se fizermos uma comparação entre as línguas românicas, podemos saber qual delas se manteve mais preservada, qual se assemelha mais ao latim. Sim, é possível. Mas não é tão simples assim. A primeira coisa que temos que ter em mente é que as línguas não são algo uniforme, elas são muito variantes. Para começar, elas são divididas em morfologia, sintaxe, fonética e fonologia. Depois elas variam geograficamente, também variam dentro da mesma área geográfica, dependendo da classe social, a profissão, o nível de educação. Dito isso, uma língua não é realmente uma língua são como 1000 línguas. O que acontece é que uma variante de uma língua pode estar mais preservada do que outra, pode ser que a fonética esteja bem preservada, mas talvez a sintaxe não. Então, como podemos avaliar qual é a mais bem preservada? Aí tá fácil, a que preservou o maior número de características no total é a vencedora. Sim, mas devo te advertir que estamos falando em termos relativos, logo, o resultado que vamos encontrar não necessariamente é uma resposta absoluta, mas posso te dizer que as línguas românicas têm sido classificadas de diversas maneiras por vários estudiosos, mas teve uma pessoa que fez uma classificação bem anterior às atuais, e ele falou sobre uma língua que, ao meu ver, é a mais promissora para o nosso exercício. Uma língua que antigamente formaria grupo com o romance africano do norte da África e com uma antiga rota de antes da toscanização, ou seja, antes de que o toscano se expandisse. Lembra, o toscano é o que mais tarde chamaríamos de italiano. E a pessoa que fez essa classificação foi Dante, e a língua de que ele falou, e não muito bem, foi o sardo. Ele dividiu as línguas românicas entre as línguas de Oc, as de Oiu e as de Si. Isso quer dizer, o francês, provençal e todas as demais. Do sardo ele disse, era uma língua rural e vulgar, e que seus falantes, atentos, imitavam aos romanos quando falavam. Isso nos está dizendo que Dante,
percebeu que isso que ele escutou se parecia mais ao latim do que qualquer outra coisa que havia escutado antes. Bom, na ilha há um antigo ditado que, se traduzido, fica assim: casa pequena, coração grande. Em sardo é domo minore, cor magno. Em latim seria domus minor, cor magnus. O curioso é que minor existia em latim, porém nesse caso teria sido usado parvus, algo que somente um romano teria entendido. Nossa, é muito parecido, né? Mas por quê? Vamos lá. Os romanos tomaram a Sardenha em 238 a.C., isso é bem lá atrás. Mas depois o Egito foi conquistado, então a Espanha deixou de ser o celeiro de Roma. A Espanha era o maior fornecedor de grãos para Roma, principalmente trigo, até que o Egito foi conquistado, que era muito mais rico e mais desenvolvido do que a Espanha. O fato é que a Sardenha ficou bastante isolada, as principais rotas comerciais não passavam mais pela Sardenha, que costumava ficar na metade do caminho entre Roma e a Espanha. Esse tipo de isolamento é ideal para que as variantes linguísticas se tornem preservadas, porque as inovações que nascem em outros lugares não chegam. As duas grandes influências na língua da Sardenha são o catalão. De fato, há uma cidade onde o catalão é oficial, El Alguero, embora pareça que menos de 15% o usem regularmente, e o italiano padrão. Bom, mas o que mais em termos linguísticos? Bem, até onde eu sei, é a única língua românica que ainda está viva, que não palatalizou o som latino do K frente às letras E e à letra I. Explicando melhor, o verbo latino facere, que em português é fazer, no italiano fer, e em espanhol é hacer. Já em sardo, no entanto, o verbo fazer é facere, preservando o som K do latim original. O sardo também manteve algumas consoantes finais, que foram perdidas em outras línguas românicas. A palavra nome em sardo é numen, que vem do latim, nomen mantendo a consoante final do latim. E o que é muito interessante, essa língua tem os sons z, zes, zi, similares aos que temos em português. Em sardo, a palavra força se diz forza, com o O aberto, que vem do latim fortia. Esses exemplos mostram como o sardo preserva algumas características do latim, que outras línguas românicas perderam ou modificaram ao longo do tempo. E ela tem declinações? Não, só tem o mesmo que qualquer outra língua. Mas o romeno tem. Então por que o romeno não é o mais parecido? Pois bem, eu já te disse, não há nenhuma que se pareça mais do que todas as outras. Existem algumas coisas que são mais parecidas em uma língua, e outras coisas em outras. Imagine que você tem 2 filhos, o mais velho nasceu muito parecido contigo, especialmente o rosto, já o mais novo também se parece contigo, porém no rosto ele herdou traços da mãe. É justo dizer que o mais velho é o mais parecido. O importante é que, independentemente de um ser mais parecido do que o outro, ambos são igualmente teus filhos, compartilham a mesma origem. Mas antes de vocês ficarem pensando se são mais parecidos com o pai ou com a mãe, sejam muito bem-vindos ao canal Gosto da Língua, já deixe o teu gostei e inscreva-se no canal. E a língua portuguesa? Porque Olavo Bilac disse que ela é a última língua derivada do latim vulgar falado no Lácio. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o latim vulgar, que era a língua falada pelo povo, começou a evoluir de maneira diferente em várias regiões da Europa, dando origem às línguas românicas. Na Península Ibérica, o latim vulgar evoluiu para várias línguas, incluindo o galego-português, que se desenvolveu na região que hoje compreende o norte de Portugal e a Galiza. 2 documentos, do século IX e o outro do século XII, atestam o surgimento dessa língua: a Carta de Fundação da Igreja de Lardosa, que é considerado o documento mais antigo escrito em galego-português, e a Notícia de Fiadores do século XII. No entanto, aqueles que escreveram esses documentos consideravam estar escrevendo em latim. Mas por quê? Consideravam que estavam escrevendo latim e não galego-português. Durante muitos séculos eles usaram uma forma escrita que ainda tinha muitos elementos do latim clássico em documentos oficiais e religiosos, não percebiam totalmente que a língua que falavam e escreviam estava se distanciando do latim, onde elementos do latim e do galego-português coexistiam. E quanto o galego e o português? Quando se transformaram em 2 línguas diferentes? Bem, é difícil precisar quando o português se separou do galego,
linguisticamente quase não há diferença. Mas então, por que são consideradas línguas diferentes? No caso do galego, por questões geopolíticas e de fronteiras. É tão fato isso, que se tu escutar uma conversa entre um galego, um português e um brasileiro, vai parecer que quem está falando em uma outra língua é o brasileiro. Se for do Rio de Janeiro, complica mais ainda. Um amigo meu espanhol me disse que quando jovem, foi a Madrid a trabalho, chegou lá por volta do meio-dia e foi almoçar. No restaurante na mesa do lado havia um grupo visivelmente, turistas, muito barulhentos. Não havia a possibilidade de não escutar o que eles conversavam. Disse que tentou identificar em que língua estavam falando. Entendeu algumas palavras soltas do espanhol, mas foi isso. Então, em dado momento uma pessoa de outra mesa olhou para ele e disse, são brasileiros. Quando ficamos amigos ele constatou que assim como na Espanha, no Brasil também existe várias formas de se pronunciar o idioma. Rindo me disse, o português de Portugal, para mim é compreensível, tu falando, confesso que tive alguma dificuldade no começo, mas agora, um carioca falando português. É o mesmo que um russo bêbado falando francês. Certo, e português de Portugal? Opa, esse tem até certidão de nascimento. O testamento de Dom Afonso II documenta a produção primitiva portuguesa e a tradição de escrita veiculada pela Chancelaria Régia. Foi feito em Coimbra, aos 4 dias de junho da era 1252, da era de César. No calendário atual, 27 de junho de 1214. Esse é considerado o documento o mais antigo escrito, em português. Ele apenas não só nos indica o nascimento da língua portuguesa, mas também sinaliza o início da expansão do Reino de Portugal até o fim do mundo, conquistando terras ocupadas pelos muçulmanos. E o galego, também se tornou uma língua? Não, infelizmente não, o galego não teve a mesma sorte. Até hoje é considerado uma variante do espanhol. Meio presunçoso esse Dom Afonso II, querer expandir seu reino até o fim do mundo. Não tem nada a ver com presunção. Acontece que, a terra que hoje abriga Portugal era considerada o fim do mundo, sendo a fronteira com o oceano desconhecido. Vários povos viveram ali, até a ascensão do Império Romano e a entrada de tribos germânicas, como suevos e visigodos. Os visigodos formaram cidades na Europa Ocidental e durante 3 séculos ocuparam grande parte da Península Ibérica, preservando e absorvendo a cultura de seus antepassados. Mas no século VII, os muçulmanos invadiram a Península Ibérica e 3 anos depois, já dominavam a maior parte do território europeu. Em apenas 3 anos dominaram tudo? Não houve resistência por parte do pessoal que vivia lá? Esse foi o grande problema. Os muçulmanos nem cogitavam a possibilidade de invadir a península. A ideia partiu de um povo que ali vivia. Quem seria tão estúpido ao ponto de apoiar uma sandice dessa? A invasão do próprio território. Inacreditável. Mas sim, os visigodos conseguiram essa proeza. Os visigodos estavam envolvidos em intensas disputas internas, e devido a essa rivalidade, uma facção pediu a ajuda de um líder muçulmano do norte da África, para enfrentar o então bispo de Toledo, Dom Rodrigo Ximenes de Rada. O que podia dar errado? Calma que a história piora. Após atenderem ao tal pedido de ajuda, os muçulmanos perceberam que o território visigodo era bem mais rico do que o deles, em basicamente todos os aspectos, e para surpresa de quase ninguém, somente dos visigodos, decidiram se aproveitar da situação para ficar com o território para eles ao invés de retornar ao seu território de origem. Assim, por 5 séculos, os árabes ocuparam uma vasta porção da Península Ibérica. Apesar de o latim vulgar já estar profundamente radicado na região, a presença árabe exerceu uma influência significativa na língua portuguesa. Muitas palavras portuguesas têm origem árabe, especialmente aquelas que começam com a sílaba al, como alface, derivada do árabe al-assa. Ao longo desse período, a variante da língua portuguesa que se desenvolveu manteve-se relativamente estável, sem grandes variações, até o século XV, quando novas mudanças começaram a ocorrer. O que aconteceu? Não me diga que os árabes voltaram. Não. Portugal tornou-se uma potência marítima, explorando e colonizando novas terras na África, Ásia e América. O português se espalhou por todos os cantos do mundo, tornando-se a língua oficial de um vasto império. Este período de expansão também trouxe novas palavras e expressões de línguas,
africanas, asiáticas e indígenas da América do Sul, enriquecendo o vocabulário da língua portuguesa. Na América do Sul, o português no início coexistiu com a língua dos povos nativos e à medida que os colonizadores começaram a se estabelecer na nova terra, o português tornou-se a língua dominante. Bem então, as línguas indígenas não influenciaram tanto assim na língua portuguesa? Pelo contrário, o vocabulário do português brasileiro foi muito influenciado e gradualmente foi influenciando também a língua portuguesa em todo o Império Português. Nomes da fauna e flora tropical sul-americana têm origem no Tupi-Guarani. Dele vêm palavras como capivara, guaraná, jacaré e paraná. Já as línguas africanas, devido ao tráfico de escravos, também influenciaram o português brasileiro. Delas temos palavras como cachaça, cachimbo, caçula, quitanda, xodó. E no século XIX, pessoas de diversas partes migraram para algumas regiões do Brasil, por exemplo, os açorianos, poloneses, alemães, ucranianos, se estabeleceram no sul do país. Os italianos, sudeste e sul, os espanhóis, sudeste do país. Japoneses, principalmente em São Paulo e no Paraná. E com eles vieram seu idioma, dialeto, regionalismo e sotaque, que se influenciaram uns aos outros, e assim foram moldando o português brasileiro. Talvez por isso que o português brasileiro é tão diferente do português europeu. É né? Lá eles dizem vós ao invés de dizer você. Se bem que, aqui no Brasil tem uns que falam tu no lugar de falar você. Afinal, qual é o jeito certo? Bem, tenho que te informar que, tanto em Portugal quanto no Brasil, as pessoas usam tu ou você quando querem se dirigir a outra pessoa. Porém, há algumas partes de Portugal onde o vós ainda é utilizado na linguagem do dia a dia, se bem que muitas vezes de forma incompleta. Estou falando sobretudo do norte de Portugal, regiões como Trás-os-Montes, Minho e Beira, onde as pessoas, tanto mais velhas como os jovens até, ainda utilizam o vós, sobretudo em vilarejos. Mas por que é que eu digo que o usam de forma incompleta? Por um lado, porque muitas das pessoas que utilizam o vós no dia a dia não o utilizam exclusivamente. Às vezes conjugam certos verbos com o vós, e outras vezes certos verbos com o vocês. Não usam só o vós e sempre o vós. Algo parecido ocorre aqui no Brasil, no litoral de Santa Catarina, muitas vezes por uma questão fonética de acrescentar um S, e o erro é o seguinte. No pretérito perfeito, conjugar o tu como se fosse o vós, isto acontece porque a conjugação do vós é basicamente igual ao tu, mas com um S no final, e por isso muitas pessoas ao falar acrescentam esse S, e sai algo como onde é que andastes? O que é que fizestes? Quando na verdade, querem dizer onde é que andaste? O que é que fizeste? Eu acho que o português é muito difícil. E tu rodeia e ainda não disse qual é o certo, se é o tu ou o você. Certo, começamos do começo. Pronomes pessoais são palavras que substituem os nomes, ou seja, usados para evitar repetição e especificar quem está falando, com quem se está falando ou sobre quem se está falando. Os pronomes pessoais são eu, tu, ele, singular, nós, vós, eles, plural. A palavra você vem de vossa mercê. Exemplo: vossa mercê, poderia me conceder a honra de sua presença em nosso jantar esta noite? Mas vossa é de vocês e isso é plural, não é? Quando se dizia vossa mercê, esse vossa se referia apenas a uma pessoa. E por que ainda se usa o tu? Isso é algo muito interessante e, com certeza interessa a quem está assistindo o vídeo também, mas para entender isso, temos que viajar no tempo. Porque em algumas regiões do Brasil, se diz tu em vez de você? Talvez seja por influência das línguas indígenas ou estrangeiras que eram faladas nessas regiões. Pois não, vós já era usado em Portugal, bem antes dos portugueses irem para a América, ou seja, no século XV. E ainda mais, vós já era usado no latim, era o pronome da segunda pessoa do plural. Além disso, há um ponto muito importante na história. No século IV. Nesse momento, o Império Romano se dividiu em dois e em vez de haver um imperador, havia dois. Então, quando um desses imperadores dizia algo, usava a forma no plural, nós. Ou seja, o que dizia um imperador, dizia um pouco em nome dos dois,
mesmo que o outro não tivesse dito nada. E aqui é quando aparece um plural que se refere um pouco a um singular. É o mesmo quando fazemos um trabalho em dupla na escola, e dizemos: Olá, meu nome é Enzo. Bom, hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Acreditamos que é um assunto do qual não se fala o suficiente, por isso hoje, vamos falar do subjuntivo. Não, hoje não, no futuro talvez. Reparou no que ele disse? Acreditamos. Vamos? Tu e quem mais? Hã? Isso é o que se conhece como plural de modéstia. Usamos o plural, embora sejamos só uma pessoa. No Império Romano usavam também um plural, similar, o plural, majestático. Esta palavra vem de majestade, ou seja, os reis ou os imperadores porque só se usavam, com eles. Então, temos um imperador que falava como, se tivesse um transtorno de personalidade múltipla e, claro, as pessoas também queriam falar com ele, no plural. Então, como resposta a nós, as pessoas começaram a usar vós. Foi do majestático, para a modéstia, que declínio né? Não se sabe se esse plural majestático continuou de forma permanente ou não, mas o que se sabe é que, no século XII, em Portugal, já estava se usando. Mas, só era usado para se referir às grandes personalidades, como os reis e a igreja. O vós que se usava no latim como resposta ao nós, que diziam os imperadores. Ou seja, um vós latino que originalmente significava eles, mas que começou a ser usado como uma forma de muito respeito para dirigir-se ao imperador. Pois em Portugal se usava também para falar com muito respeito, porque é o que surgiu da conversa com os imperadores, com os reis. Se usava vós para falar com alguém superior, tu para falar com alguém inferior. Pouco a pouco, durante séculos, o uso de vós foi perdendo essa intensidade de respeito e esse lugar, o do respeito, foi ocupado por algo novo. No século XVI, vossa mercê para falar com alguém com muito respeito. Em um ponto da história havia 3 formas para falar com uma pessoa: vossa mercê, muito respeito; vós, respeito; tu, muito próximo. Mas pouco a pouco, vós continuou perdendo esse valor de respeito e acabou sendo usado com todo mundo, exceto com a família e amigos íntimos. Vossa mercê foi evoluindo e acabou se tornando você. Em Portugal, até hoje usa-se o tu com familiares e amigos próximos, o você com todos os outros. No Brasil, usar o tu com familiares e amigos próximos é considerado grosseiro, exceto no Sul e alguns estados do Nordeste. Porque nesses lugares não são considerados? Lembram do sardo e o isolamento? As inovações que nascem em outros lugares não chegam. Provavelmente, as áreas que estavam mais próximas dos grandes centros tinham mais contato com rotas comerciais importantes, vindas da Europa. Nessas áreas é onde se falava o português mais prestigioso, e esse português já não usava mais o tu e vós, ou usava muito pouco, porque a novidade do uso do você parecia mais prestigiosa, e as áreas que estavam mais isoladas, mais distantes, continuaram usando tu. Essa é uma teoria muito provável, mas ainda não está confirmada. Então podemos dizer que o você é uma simplificação da língua portuguesa? Sim, trata-se de uma simplificação. O uso do você ou vocês para a segunda pessoa do singular e do plural, respectivamente, com conjugação na terceira pessoa do singular e do plural, é um processo de substituição no pronome de tratamento, que teve início no século XIX, e certamente, terá o seu término ainda nesse século. Então, o uso do você em vez de tu e vós é só mais uma simplificação necessária, né? Sim, simplificações são muitas vezes necessárias para adaptar a língua ao surgimento de novas tecnologias, práticas e hábitos. Mas o que está acontecendo com a língua portuguesa do Brasil vai muito além de uma simples alteração gramatical. Nos últimos 30 anos, escolas, programas de televisão, músicas e mais recentemente as mídias sociais, vêm nos treinando em uma nova língua restritiva que não permite a expressão completa e precisa da realidade, seja ela fática ou subjetiva. Um tipo de língua artificial, focado em construções improvisadas, elementos de gíria, direitos ampliados e discriminação, somado ao método do socioconstrutivismo, tu só consegue dizer o que cabe nessa língua artificial. A diferença entre a língua formal e a língua informal é imensa,
criando praticamente duas línguas distintas. Muitas vezes, a pessoa lê algo e entende outra coisa completamente diferente. Ou seja, menos ferramentas linguísticas significam menos formas de entender e analisar problemas complexos. Isso empobrece nossa capacidade de compreensão e análise, afetando profundamente a educação e a formação intelectual. Quais são as consequências dessa simplificação excessiva da língua portuguesa do Brasil efetivamente? Estamos vivenciando um fenômeno absolutamente diferente e preocupante, porque o declínio linguístico é evidenciado nas altas taxas de analfabetismo funcional e nos resultados medíocres dos alunos brasileiros em testes internacionais. Além disso, a queda continuada do QI médio no Brasil ao longo das últimas décadas, em contraste com o aumento do QI em outros países, aponta para uma crise intelectual de grande escala. Temos que ter em mente que a língua que somos educados é a mesma que usamos para falar, pensar ou escrever. Contudo, quando escrevemos para se comunicar com outra pessoa ou com nós mesmos no futuro. Então mudanças bruscas na língua podem tornar incompreensível informações e ideias de uma época para outra, prejudicando a transferência do conhecimento que é imprescindível para as novas gerações. Muito obrigado por assistirem até o final e se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!